vocês o que que tem que ser feito, como é que tem que ser feito, os resultados, resolver alguns bugs se eu errar em alguma coisa no código, aquela parte comum aí que a gente faz quando está programando, né? Hoje a gente vai ver como criar, né, os formulários, como fazer formulário post, get, essa coisa toda. E, bom, a partir de uma versão do Laravel que eu criei, tá? Tanto que está rodando o script aqui, que ele está. Ah, já até terminou aqui, ó. Está rodando o script que ele gera uma versão portável, ou seja, você não precisa instalar, tá? O Laravel em si, ó, eu lembro que a gente fez a aula de instalação, né? Ele é bem chatinho de instalar, tem várias opções ali, mas essa versão que eu criei você pode rodar num pendrive aí e funciona, tá? Em tese, né? Espero que sim. Pelo menos o que eu testei deu certo. E aí, né? Onde que vocês baixam esse negócio, né? Vocês vão vir aqui, ó. Eu vou colocar o link no chat também, tá? Então, github.com/ensemoevios, e aí você vai procurar pelo projeto Portaravel, de Laravel Portável, né? Vou colocar o link aqui. Aí é código aberto, tá? Vocês podem usar à vontade aí, se divirtam, tá? É esse projetinho aqui, tá? Tem inglês, tem brasileiro, tem todas as línguas aí que a gente precisa. Ah, professor, é português. Não, é brasileiro, tá? E aí tem um guiazinho aqui que está feito, tanto para Linux quanto para Windows, dá para você instalar numa linha, enfim. Tem umas facilidades aí, que aí você lê melhor depois, ok? Legal. Vamos lá. Uma vez que você baixou esse cara, né, você pode baixar aqui a versão, né, que já está pré-compilada, já está certinho, mas está meio bugada, eu preciso refazer ela. Ou você pode clonar o repositório, e clonando o repositório, o que você pode fazer? Você pode rodar essa build aqui, ó, build Linux, mas se você quiser tem para Windows também, tá? Aqui, ó. Tem o build para Windows também. Você pode rodar isso aqui no PowerShell, tá? E aí, o que que vai acontecer? Ele vai gerar para você alguns arquivos dentro da pasta dist. Você vai lá dar um cd dist e aqui dentro, né, você entra na pasta dist, né? Se você quiser, você pode entrar graficamente também, enfim. Você escolhe aí o jeito que você gosta mais aqui, ó, tá? E aí você vai ver uma pastinha, um cache, que esse cache você pode ignorar, tá? Pode até apagar se quiser, enfim. Você vai ver um portaravel Linux ou Windows, se for o seu caso, e um zip. Esse zip é essa pasta aqui compactada, tá? Então, e aí você pode usar esse cara aqui que ele já consegue executar. Não precisa de servidor web, não precisa de champ, não precisa de nada. Ele funciona, tá? Então, aí você põe em algum lugar que você queira aí, né? Eu vou colar aqui e vou renomear. Deixa eu ver. Cadê aqui? Ah, novo nome, né? Colocar turma A. Então, Portaravel Linux A, tá? E aí eu entro nesse cara, tá? Pela linha de comando, você vai precisar entrar pela linha de comando, né? E aí o que que você vai dar de comandinhos aqui para ele funcionar? Bom, dá um ls, deixa eu fechar essa daqui, porque essa daqui não vai rolar. Deixa eu botar só um stop aqui. Stop. Pronto, só para garantir. Não vai dar problema nenhum. Bom, vamos lá. E aí, uma vez dentro da pasta, né? Quando você estiver aqui dentro, você vai ter esses arquivos aqui. Né? Não devia estar. Quando fui baixar o Portaravel, o antivírus barrou um monte de coisa e não funcionou direito. Você tem que liberar, tá? Tem que liberar, porque senão não funciona. Porque ele tem um servidor web, ele tem várias coisas aí que vai te ajudar a desenvolver, tá? Do dist devia ter uma pastinha aqui, mas tudo bem. Não tem pastinha, a gente descompacta aqui, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir na interface gráfica mesmo, que é mais fácil, tá? Aí coloquei aqui, tá no Portaravel.
tá errado aqui, peraí. Deixa eu fechar esse cara. Porta, isso tá errado. Deixa eu abrir de novo aqui. Vamos lá em Downloads. Vamos lá no Portaravel Linux. Esse cara aqui, tá? Aí vou abrir isso aqui no terminal. Antivírus, para quem desenvolve assim, é meio chato às vezes, tá? Aí é meio ruim, tá? Deixa eu só ver aqui. Beleza, esse cara tá aqui. Oh, meu Deus, aqui. Esse cara tá aqui. Vamos dar um ls para ver se tá tudo certo. Agora tá certo. E aí o que que você vai fazer? Você vai. Isso é uma revisão? Mais ou menos, é a prática que a gente vai fazer, tá? E aí você vai. Mas serve como revisão também, tá? E aí você vai colocar aqui, ó, run sh, tá? Que é para rodar. Você vai dar ele vai rodar, vai fazer um monte de coisa e já vai abrir a página do Laravel no seu navegador. Automático, tá? Ele já abre o navegador, já faz tudo, tá? E tá pronto para você usar. Tudo bem? Já tem um banco de dados local, já tem todos os serviços rodando, os comandos funcionando, ó, chuchu beleza. E aí o que que você vai fazer? Pode fechar essa janela gráfica aqui, não tem problema. Você vai deixar esse terminal aberto, tá? Não mexe nele. E a gente vai abrir um outro terminal, tá? Nesse outro terminal, o que que você vai fazer? Você vai direto lá na pastinha onde ele está. Então aqui, a minha está em Downloads, né? Aqui, Portaravel Linux A, né? E aí você vai poder interagir com esse cara aqui. Vamos dar um ls e ver o que que tem, ó. Aqui dentro tem uma pasta chamada app, artisan, composer, etc. Você vai entrar na pasta app e vai interagir com o Laravel a partir daqui, tá? Então é a pasta app que a gente vai usar. Então, já para começar, eu vou abrir o Visual Studio Code aqui, né? Vou botar um e-comercialzinho aqui para ele liberar o uso do terminal para usar depois. E vou colocar já o meu navegador pertinho aqui do meu visual, do meu editor de código, para ver o que está acontecendo. Quando você abrir o VS Code, ele vai abrir nessa visão aqui, tá? Olha só, com todos os negocinhos, tudo bonitinho para você usar. Tem um arquivinho que eu coloquei também, que ele já fala, ó, você quer instalar tais plugins, coisa e tal, né? Tanto que ele está fazendo isso aqui. Ó. E aí você aceita, porque são plugins que vão ajudar você a desenvolver, tá? No meu caso aqui, né, se eu não me engano, eu já instalei todos, tá? Mas eu vou mandar instalar aqui de novo. Aí ele vai instalar todos os plugins necessários automaticamente para você. Você não precisa se preocupar em ficar catando plugin. Ele instala os plugins do VS Code para você, ó, todos esses daqui, ó. Tá? E aí você já está pronto ou pronta para começar a editar no Laravel. Beleza. Mais mastigado que isso, não sei como é que fica. Tá? Só se eu fizer por vocês. Ótimo. Então vamos acompanhar agora. Ah, professor, eu preciso fazer junto? Não necessariamente. Se quiser, você faz junto. Se não der, tudo bem. Presta atenção, anota, porque depois eu vou pedir para vocês fazerem isso, né? Terceiro ano, vocês têm um TCC para fazer, tá? Então provavelmente aí vai ter alguma coisa em mobile, vai ter alguma coisa em web, né? Então é interessante prestar uma atençãozinha aí, beleza? Vamos lá, continuando. Deixa eu aumentar a telinha aqui do Teams. Enquanto eu estiver explicando, às vezes eu não vou estar olhando para vocês. Aliás, vou até desligar a câmera aqui. Mas é porque eu tenho um monitor aqui e outro monitor aqui, né? Queria aquele monitor no curvo, assim, que é mó legal. Ajuda pra caramba pra editar. Melhor que 2 monitores, é só um monitor grandão, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, vou desligar minha câmera agora e vamos que vamos. Deixa eu só minimizar aqui para poder ver o chat melhor. Beleza. Vamos lá. Bom, qual o primeiro passo? Primeiro passo, a gente vai seguir o nosso tutorial, né? Cadê o nosso tutorial? Tá aqui o nosso tutorial. Então vamos lá.
Primeira coisa que vocês vão fazer em casa, aí se precisar verificar as versões do PHP, coisa e tal, né? Blá, 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 blá. Aqui eu estou só relembrando, né? O que é uma variável super global, isso vocês já sabem, não vou entrar nesses detalhes, né? Porque, enfim, se tiver alguma dúvida, pergunta aí no chat, eu reexplico, não tem problema nenhum. Agora a gente vai começar a criar um projeto. Se você quiser criar um projeto, o meu Portaravel aqui ele já vem com um projeto criado, né? Mas se você for criar um projeto, vai lá em Composer, Create Project, Laravel, blog, app, que é o nome do projeto. Aí você põe o seu nome aqui que você quiser, tá? E é para começar o serviço ali para o Laravel fazer um servidor para você, não precisa nem do Apache. Você dá um PHP Artisan Server lá que ele já inicia o servidor para você. Esse passo já está feito aqui no Portaravel, tá? Agora, eu sei que é um nome meio estranho, mas Portable Laravel, Portaravel, enfim. Enfim, agora a gente vai criar um controlador, né? O que é um controlador? É um software que vai gerenciar tanto a parte visual quanto a parte de banco de dados e a lógica, né? Tanto que a gente vai usar aqui qual padrão? MVC, Model View Controller, né? Vai ter o model, que é o nosso banco de dados, vai ter a view, que vai ser nossos templates, HTML, CSS, e o controller, que vai ser o cérebro aí da nossa aplicação, tá? Vamos lá. Eu fico gesticulando como se vocês estivessem me vendo, mas enfim. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam vendo a tela, né? Mas enfim. Se não estiver vendo, me avisa. Bom, dentro da pasta app, ó, perceba que eu estou na pasta app, né? Se eu der um pwd aqui, ó, eu estou na pasta app. No Windows também funciona esse comando pwd, tá? Lá no PowerShell. Legal. Qual comando que eu vou dar? Eu vou criar o meu controller, então eu vou dar o comando php artisan make. Make o quê? Controller. Vou criar um controlador, tá? E qual é o nome do controlador? Newsletter Controller. Professor, por que que tem esse nome? Porque a gente quis. Podia ser batata frita com ketchup. O que você quiser, tá? É o nome do controlador. A única coisa que eu peço na hora de criar um controlador é que vocês prestem atenção na capitalização das letras, né? O que é a capitalização? Se é maiúsculo ou minúsculo, tá? A primeira letra de qualquer controlador tem que ser maiúscula. Por quê? Porque ele vai criar uma classe, tá? E classe, a gente sabe, começa com letra maiúscula. Tudo bem? Legal. Vamos criar nosso controlador. Aonde que ele vai criar isso? Quando ele criar, ele vai vir aqui, ó. Tem alguém me chamando aqui, mas enfim, vamos lá. Ele vai criar, se eu não me engano, ele vai falar onde vai criar. Eu esqueci por algum motivo aqui, mas é só dar um Enter. Deu um Enter. Ele falou que criou com sucesso, ó. Foi em app http controllers. Ah, estava certo, tá? Em app http controllers. Vou deixar até o linkzinho aqui, ó. Deixar uma imagenzinha no chat. Beleza? Deixa eu só desativar as notificações do meu celular aqui, que senão fica incomodando. Beleza. Pronto. O celular é um negócio que distrai demais, né? Por isso que a gente não quer que vocês usem isso em sala de aula, porque acaba com a atenção de vocês e com a nossa também. Enfim, deixa eu dar um aqui, tá? Então, ele criou, tá? Esse cara em app http controllers. Olha só o nome aqui, ó, né? Newsletter controller.php. E se você abrir, você vai ver que isso aqui é uma classe, tá? É uma classe, tá? Por isso que a gente pede para colocar com letra maiúscula, porque isso aqui é uma classe, ok? Beleza. Feito essa classe, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai criar as rotas que vão acessar os métodos dessa classe, né? Cada página nossa, nesse caso, vai virar uma função, tá? Vai virar uma chamada a uma função. E as rotas do nosso site, ou seja, desculpa, as rotas do nosso site vão as páginas, né, vão ser uma chamada para uma função.
Então, a página principal, sei lá, vai ser a função página principal. A página de cadastro vai ser, sei lá, cadastro de clientes.php. Desculpa, vai ser uma função chamada cadastro de clientes. E assim por diante. E a gente pode agrupar essas funções em classes. No caso aqui, vai ser a classe que vai controlar a newsletter. O que é uma newsletter? Um e-mail de notícias, sei lá, sabe? Alguns jornalistas têm as suas newsletters, né? Que você se inscreve lá, você recebe e-mail uma vez por semana com comentário, com análise das notícias mais recentes, enfim, tá? Isso é uma newsletter. Empresas também podem ter, né, com as novidades da semana, essa coisa toda. E aí vai. Bom, vamos criar primeiro as nossas funções para depois referenciar elas nas nossas rotas, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter duas funções. A mostrar formulário, como vocês estão vendo aqui, ó, na minha rota, eu vou chamar duas funções, mostrar formulário e inscrever. Tá? Deixa eu aumentar esse cara aqui, que está muito pequeno. Pronto. Aqui. Tá? Então eu vou ter mostrar formulário. Meu Deus, quando eu dou zoom, buga tudo aqui. Mostrar formulário e inscrever. É isso que eu vou chamar nas minhas rotas. Então é isso que tem que ter aqui no meu controlador. Tá? Então vamos lá. Então, public function mostrar formulário, tá? Ah, professor, o que é essa return view? Calma, a gente já vê. E a outra função vai ser chamada inscrever. Então, public function inscrever. É isso? É isso. Tá? A lógica aqui dentro, vamos lá, vamos deixar vazio por enquanto, tá? A minha IA aqui já está querendo colocar um monte de coisa, mas vamos deixar vazio por enquanto, tá? E eu vou ter essas duas funções, tá? Legal. O que eu vou fazer com essas funções agora? Eu vou chamar elas na minha rota. E aonde fica essa rota? Bom, você vai vir aqui, eu vou dar um zoom aqui na interface gráfica. Você vai vir aqui em Routes. E aqui em Routes você vai ver dois arquivos, um chamado console, outro chamado web.php. O console, ele vai gerenciar aquela parte que a gente vai interagir com o nosso site pela linha de comando. E aí você pode criar interfaces de texto aí, toda essa parte de manipulação pela linha de comando. Mas a parte que vai ser publicada na web, que o usuário vai ver mesmo, é a web.php. Então as nossas rotas vão aqui no web.php. Deixa eu até tirar um print aqui para vocês se deliciarem um pouco. Print do VS Code, tá? E é isso. Vamos abrir agora o web.php e vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Deixa eu aumentar esse cara que está um pouco pequeno. Isso, agora acho que código grande aqui. Legal. Aqui já vem uma rota pré-feita, pré-fabricada, vamos dizer assim, que aponta para o Welcome, que já é uma página que está feita no Laravel, que tem esse login aqui, essa coisa toda. Não vamos mexer nisso por enquanto, tá? Vamos fazer as outras coisas, depois a gente mexe nessa primeira página. Essa é a nossa primeira página. Perceba que ele está chamando uma função. Eu não preciso necessariamente ter uma classe e uma função. Mas ali, usando o padrão MVC, usando orientação a objeto, é legal, tá? É legal que você separe isso, mesmo para dar manutenção de forma mais facilitada no futuro. Eu vou colocar isso aqui numa linha só para ficar esteticamente legal. Se o meu ambiente deixar, se bem que quando eu formato ele volta tudo. Tudo bem, deixa assim. E vamos criar mais uma rota. Como é que eu vou criar uma rota? Com route get, tá? Vou abrir aspas, vou colocar o link
né? Vou colocar o quê? Vou colocar o caminho que eu quero para minha página. No caso aqui, quando a pessoa acessar newsletter, tá? Ah, mas como assim, professor, newsletter? Vai ser assim, ó. Imagina que meu site, imagina não, meu site está hospedado aqui na minha máquina local, então vai ficar http, dois pontos, barra, barra, localhost, no caso aqui pode ser 8.000, pode ser, enfim, deixa eu ver qual a porta que a gente está usando aqui. A gente está usando a porta 8080, né? Lembrando que uma porta é nada mais do que um número que identifica um serviço, né? Não tem nada a ver com coisa física do computador. Então, olha que legal. Esse cara vai acessar. Só tem uma coisa errada aqui rapidinho. Ah, não, tá certo. Tá? Esse cara vai acessar esse endereço aqui. Tá? Deixa eu colocar isso aqui entre. Isso, só para ficar bonito, tá? Não precisa fazer isso, mas só para ficar mais legível, né? Então, essa rota que corresponde a esse aqui, né? O que ela vai fazer quando o usuário acessar? Ele vai lá na classe newsletter controller e vai executar a função mostrar formulário. Tanto que se eu der o Ctrl clique aqui, ó, ele já vai direto para a função. Professor, o que você falou? Ctrl clique. Quando você instala todos os plugins, ele sabe que isso aqui tem que se referenciar a uma função. Você mantém o Ctrl apertado e em qualquer lugar do código que você clicar, ele te leva para a definição daquele código, né? Então, se eu der Ctrl e dar um clique, ele vai para a função do meu controlador, tá? Beleza. Então, toda vez que eu acessar barra newsletter, eu vou executar essa função. Professor, o que essa função faz? Nada por enquanto, mas ela vai fazer, tá? Mas primeiro vamos criar todas as nossas rotas, né? Essa é uma rota. Deixa eu botar o comentário aqui também, que esse daqui é a mesma coisa que http, dois pontos, barra, barra, localhost. Tá? Quando você acessa sem nada, o site vai dar nisso daqui. Tudo bem? Legal. Quando você acessa o site com barra newsletter, vai executar esse cara aqui. E quando? Olhando aqui no nosso tutorial, né? Ó, tem o newsletter e tem escrever. E aqui, ó, quando eu acesso a mesma rota, perceba que vai ser a mesma rota, tá? Então, quando eu acesso a mesma rota, porém com post, eu vou acessar a função escrever. Perceba que é a mesma rota, ó, newsletter, newsletter, só que aqui eu estou dando get, ou seja, eu estou acessando pela barra de endereço do meu navegador e aqui eu estou acessando via post. O que eu estou fazendo? Provavelmente eu estou enviando um formulário. Tudo bem? Legal. Então, quando acessar via post, eu vou executar outra função. E se vocês olharem para essa função, ela pede um objeto do tipo request. O que é esse request? É os dados do seu formulário, tá? Então, quando eu envio um formulário, eu vou pegar esses dados e fazer alguma coisa com eles, tá? É para isso que serve essa rota, para receber todos os envios para essa rotinha aqui. Aqui eu vou mostrar o meu formulário, a pessoa vai preencher e o meu formulário vai enviar os dados para essa rota aqui que tem post. E aí esse cara vai capturar o post e vai executar a inscrição no banco de dados. Dúvida? Quais? Todas? Não? Não, não? Depois eu vou cobrar para vocês fazerem isso. Tirem as dúvidas. Fala aí, Carolina. Qual é, Caroline? Qual que é a sua dúvida? Começa, se é todas, tudo bem, mas começa por uma. Não tenho pouca dúvida. Então tem muitas. Começa com a primeira.
Ah, tá. Tá bom. Mais alguém com dúvida? Então, ó, só para a gente, né, recapitular. Eu vim aqui na minha linha de comando, né? Entrei na pasta app do Laravel, né? Ó, dá para ver aqui, eu estou na pasta app, tá? Beleza? Depois, criei o meu controlador. Uma vez que eu fiz isso, ele criou esse arquivo aqui, ó, em app http controllers. Dentro do meu controlador, eu criei duas funções. Cada função vai ser responsável por exibir uma página, um tipo de página, né? Um tipo não, vai ser responsável por exibir uma página. Essa mostra o formulário de inscrição e essa processa a inscrição. Tudo bem? Legal. Depois eu fui lá no web.php, que fica em routes, e criei duas rotas. A primeira rota para mostrar o formulário e a segunda rota para receber os dados que vão do formulário. Tudo bem? Legal. Agora vamos. As nossas rotas estão prontas, não preciso fazer mais nada. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai mexer de fato nessas funções. Vamos ver como mostrar formulário funciona? Vamos lá. Ó. Mostrar formulário, ele vai retornar uma view chamada newsletter. Então vamos fazer isso. Né? Então vem aqui, mostrar formulário, return, view, newsletter. Legal. O que é essa view? Essa view vai ser um template. Essa view ela vai ser um, digamos, HTML, que não é bem um HTML, vai ser um arquivo do tipo Blade, tá? Blade é um tipo de template que a gente usa no Laravel. E isso vai me permitir juntar dados e interface gráfica de forma que no código eles fiquem separados, né? Na hora de exibir para o usuário, eu consigo mesclar eles. Mas na hora de editar, eu consigo deixar a interface gráfica de um lado, lógica do outro. O que facilita muito minha vida, porque a minha interface gráfica não depende mais da minha lógica, a minha lógica não depende da minha interface gráfica. São coisas que eu posso pensar separadamente, inclusive em times diferentes. Tudo bem? Mas percebam vocês que isso aqui, ó, tá dando erro. Ele está falando que não existe, tá? Como é que a gente faz para criar uma view no Laravel? Eu posso simplesmente criar um arquivo chamado newsletter.blade.php. Ah, professor, mas aonde que você vai criar? A gente vem aqui em Resources, Views. Tudo bem? Já tem um arquivo Blade aqui, ó. welcomeblade.php, que é a nossa página inicial, né? Que é essa página aqui, tá? Legal. Mas a gente precisa criar o nosso. Pode criar na mão? Pode. Mas você também pode criar view artisan. Qual o comando para criar uma view no artisan? Bom, se o comando para fazer um controller é make controller, para fazer uma view deve ser make view. E de fato é, tá? Então aqui eu vou colocar make view newsletter, tá? E aí vocês vão perceber que depois que eu executo o comando, o arquivo newsletter.blade.php surge das trevas. Tudo bem? Deixa eu colocar o comando aqui no chat para vocês terem acesso. Tá aí, tá? Beleza, criei o meu template. Agora é só editar. Eu vou abrir ele, newsletter.php. Você vai ver que tem só um arquivo basicão aqui, tá? E a gente vai apagar todo ele e fazer o nosso template do jeitinho que a gente quer. Então vamos começar aqui. Vamos criar um doctype HTML aqui. Já vai ter um soninho, acordei cedo. E aqui no documento vamos colocar cadastro para a lista de notícias. Notícias não dá, né? Notícias, tá? E aqui no body a gente vai colocar um formulário, tá? Vamos ver que formulário que a gente vai colocar. Aqui no tutorial tem, né? Tá passo a passo no tutorial, né?
O que vocês estão vendo aqui é um pouquinho diferente do que vocês receberam, tá? Mas o conteúdo é o mesmo. Só tem algumas palavras diferentes, enfim. Vou copiar, vou colar e pronto, tá? A gente tem o nosso código do nosso formulário. Pergunta: para que serve esse CSRF? Lá, 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 lá. Ninguém está ouvindo o professor. O professor está falando com as paredes. Vai, o que significa CSRF? Proteger. Proteger do quê? Proteger do quê? Se você olhar aqui no tutorial, pessoal, é um token, né? Ou seja, é uma sinalização, um código, tá? Que vai proteger de ataques, isso, tá? Contra cross-site request forgery, tá? O que que é isso? É um site se passando por outro para tentar enviar dados para o seu ou vice-versa, tá? Ou alguma coisa tentando se passar para pegar dados do seu site. Ou seja, ele vai garantir que a página que seu site gerou é a única página da qual ele recebe informação. E aí você protege o seu site aí de ataques externos, coisa e tal, é bem legal. Tem isso, como está aqui no tutorial, ó, o Laravel emite um erro, ele não aceita o envio de formulário. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse caso aqui eu vou só enviar o e-mail, porque eu estou me cadastrando numa lista de notícias, né? E tem o botão submit aqui com o button. Só isso. Vamos dar uma testada? Vamos dar uma testada. Qual que é a rota aqui para eu acessar? Para acessar o formulário, eu vou clicar aqui em o localhost 8080 newsletter. Vamos testar. Ah, que legal. Então, ó, abriu aqui. Ou seja, meu site está funcionando perfeitamente. Tudo bem? Está pegando e-mail, está pegando tudo. Se você olhar, né, o código-fonte, vamos abrir aqui no navegador que abriu no meu VS Code. Tá? Vamos abrir aqui no navegador. Se você olhar el código, né, aqui tem a mesma coisa. Se você olhar o código, você vai ver que ele gera um código não exatamente igual ao nosso, né? Então você vê aqui que tem o formulário post, que nem a gente viu. Olha o action do formulário, né? Isso a gente já colocou lá, né? Tava no código, inclusive. Né? Aqui, ó. Tô falando que o formulário vai ser enviado para newsletter também. Só que vai ser enviado via post. Quando ele for enviado via post, eu não executo essa rota, porque essa rota é get. Eu executo a rota post, tá? Legal. Mas aí vai ter um campo a mais que ele coloca, que é do tipo hidden, ou seja, escondido, chamado token, tá? Que vai ter um código muito louco que é ele que gera, tá? Esse código que vai ser responsável por garantir a integridade do envio dos seus dados, tá? Porque esse código ele muda a cada reload de tela. Então aí o Laravel garante que o formulário que está sendo enviado é o formulário que ele gerou e não que outra pessoa gerou, ou outro programa, tá? E aqui, nosso campo e-mail e o nosso botão de submit. Legal. Voltando aqui, vamos lá. No nosso template, está prontinho. Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa criar uma. Deixa eu só ver aqui. Aqui, né? Agora a gente precisa criar a função escrever. Ela já existe, porém ela está incompleta, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui como que a gente deixa ela completa. Para deixar ela completa, eu vou pegar o meu e-mail e vou retornar escrito com sucesso. Ah, então tá bom. Então eu dou Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, tá? E olha o que está acontecendo. Essa função ela vai receber esse request. Esse request é o seu post, é o seu formulário, tá?
E aí, desse request, eu vou pegar um input. O que que é o input? A informação que foi enviada. Qual informação? Eu quero o e-mail, né? Ah, mas professor, da onde que veio esse e-mail? Do nome, aqui ó, do nome do meu campo. Se aqui fosse batata frita, aqui teria que ser batata frita, tá bom? E aí depois eu retorno uma string escrita assim, escrito com sucesso, dois pontos, o e-mail que foi colocado. Vamos testar? Salvei, vamos testar lá, vamos colocar o nosso e-mail, sei lá, vou colocar meu e-mail aqui pessoal, inscrever, ótimo, está funcionando, escrito com sucesso, ensismoebios@gmail.com. Então eu já consigo enviar dados para o Laravel. Como é que eu trato esses dados? Usando o request. Request input, eu pego a informação que foi enviada. De boazinha? Acho que de boa, né? Não tem muito mistério. Legal. Seguindo em frente. No nosso tutorial aqui, depois que a gente faz isso, né? O que que vai ter aqui? Vai ter como que eu faço uma busca por artigos. Não usando post, mas usando o get. Ah, estou com sono, acordei cedo pra cacete. Mas vamos lá. Uh, Agora eu vou ter uma nova rota chamada artigos. Tudo bem? Ah, mas professor, antes de continuar, por que você não cadastrou isso no banco de dados? Porque eu não quis ainda. Mas depois de recuperar isso aqui, eu poderia fazer uma série de códigos aqui que ia tratar essa informação, colocar no banco de dados, validar, etc, 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 tá? Mas por enquanto, só para mostrar para vocês como funciona o post e o get, a gente vai deixar assim, bem simplesinho, que é para vocês poderem estudar depois, né? Ok, vamos lá. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Aí. Agora vamos criar uma nova rota. Essa nova rota, chamada artigos, ela vai apontar para a função busca artigos. Então eu vou copiar esse cara, vou aqui no web e vou criar uma nova rota. Tá? Essa rota vai acessar esse endereço aqui. Mas professor, e se eu publicar o meu site no ugauga.com? Aí não vai ser mais isso, vai ser uga.com/artigos, tá? Essa parte aqui tanto faz aonde está hospedado, tá? Ele adapta. O que vale mesmo que o Laravel vai ler é depois do barra. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para o localhost. E aí? O que essa função vai fazer? Bom, essa função vai pegar o artigos e aqui ela vai pegar o nosso newsletter. Professor, por que que aqui tá assim, só newsletter class, e no outro tem todo o namespace, né? Ó, app, HTTP controllers, newsletter controller. Eu posso deixar assim, só que está dando erro. Para deixar assim, eu preciso importar, dar o use aqui em cima, tá? Ou eu posso simplesmente corrigir e colocar a o meu caminho inteiro da minha classe, tá? Pronto, já resolve o problema. Ok? Legal. Criei a nova rota, só que não existe buscar artigos lá na classe que eu tô usando, né? Então eu vou na classe aqui, ó, newsletter controller, e vou criar a função buscar artigos. Então public function buscar artigos, né? No caso aqui, ele colocou só um negocinho, né? Ó, se a tag tiver alguma coisa na tag, se não tiver nada na tag, né? Coloque informe uma tag, se não, só retorna artigos marcados com tal tag. Você escolhe, tá? Nesse caso aqui, a IA colocou alguns exemplos, né, de artigos, coisa e tal, mas vamos deixar igual o código original, depois a gente pode usar banco de dados aí, ou até um negócio no próprio código e mostrar os artigos, tá? Alguns artigos cadastrados, enfim.
Nesse caso aqui, eu só quero que que vocês vejam como a tag é transmitida. Então, olha que interessante. Quando era post, eu estou usando o objeto request, tá? Agora que é get, ou seja, eu vou enviar no endereço da página aqui em cima, né? Tá? Estou enviando aqui pelo endereço da página, eu vou usar query, tá? Então aqui, ó, antes era input, agora é query, input, query, tudo bem? Legal. Então eu estou procurando pela variável tag lá em cima, no endereço do navegador, tá? Se ela não existir, eu falo que é bom informar uma tag, se não, se ela existir, né, eu falo artigos marcados com a tag que foi informada. Salvei, voltei aqui e vamos testar, né? Então aqui, barra newsletter, interrogação, tag igual a 2000, sei lá. Errei. E por que que eu errei? Porque a rota não é mais escrever, a rota é artigos. Então eu vou colocar aqui o meu endereço, barra artigos, barra tag igual a 2000. Vou colocar o endereço aí no chat. Dou um Enter, olha só, vai aparecer artigos marcados com 2000. Tudo bem? Easy peasy lemon squeezy, tá? Eu estou passando os dados aqui pelo endereço do navegador. Quando que a gente usa isso? A gente usa quando quer referenciar um link que pode ser público, tá? Então, qualquer coisa, essa página, essa discussão nesse fórum, esse e-mail, né? Ah, professor, mas e-mail é privado. Sim, mas para você ver o e-mail você precisa logar antes, então não tem problema, tá? Agora, você nunca vai colocar aqui em cima usuário, senha, CPF, RG, essas coisas que são sensíveis, porque isso fica inclusive no histórico do navegador. Tudo bem? Para mandar essas coisas sensíveis, você usa post. Agora deu uma crise de sono, mas vamos lá. Aqui no tutorialzinho ele fala para colocar Laravel, né, em vez de 2000. Vamos colocar Laravel, não tem problema nenhum. Aí vai aparecer artigos marcados com Laravel, tá? O que eu colocar aqui, ele vai aceitar. Enfim, vamos lá. Agora vamos ler essas requisições, tá? Eu já estou lendo elas, mas tem um jeito que eu posso ler todos os posts, vai? Qualquer formulário que enviar uma informação para essa rota aqui chamada inspecionar, eu vou mostrar os dados daquela requisição. Então vamos lá, vamos criar uma nova rota, né? Então a gente copia esse cara, vamos aqui no web.php, cola esse cara, coloca um comentário aqui, né? Resolve esse problema aqui, deixa formatadinho, bonitinho. E é isso. Esse cara aqui é só para a gente testar, ele não vai ter utilidade específica nenhuma, tá? É só um testador de formulário. Quando eu envio alguma coisa para ele, ele vai me mostrar de um jeitinho aqui mais formatadinho o que veio ou o que deixou de vir. Tudo bem? Legal. O inspecionar ainda não existe. Então, o que a gente faz? A gente cria ele, tá? Então vamos lá dentro do newsletter controller, vamos criar mais uma função chamada inspecionar, tá? Essa função vai conter esse código aqui. E o que esse código faz? Bom, retorna um método, se é get, se é post que foi enviado, o endereço, o e-mail, se tiver algum e-mail, tudo menos CSRF, que toda a requisição menos o token, tá? Se é Ajax, se espera JSON ou se não, tá? E aqui, né? Bom, vamos lá.
Só que esse cara, a gente vai, sei lá, a gente vai implementar ele numa API, tá? Só que para implementar ele numa API, eu preciso registrar o que a gente chama de endpoint, tá? Na verdade, eu preciso registrar todos, né? Eu preciso registrar o web, eu preciso registrar o console, e aí eu vou precisar registrar também essa nova forma aí de interagir com o Laravel que a gente chama de API. Porque uma coisa é, eu vou acessar via terminal. Legal. Eu já tenho quem? Eu já tenho o console, né? Que está aqui, né? Tem até algumas coisas para você acessar aqui, tá? Outra coisa, eu vou acessar via web, pelo navegador. Aí tem esse cara aqui, tá? Outra coisa, se eu quiser acessar via API. Professor, o que que é uma API? API vem de Application Program Interface. Tá? Vou até criar um arquivo aqui. Então, API é Application Program Interface. Tá? Professor, mas não explicou nada. É o seguinte, quando você quer interagir com o programa, você pode interagir ele via uma página web, ou via um aplicativo de celular, ou via um aplicativo de desktop no computador, tá? Às vezes, o que está por trás de todos esses aplicativos é o mesmo servidor, se você estiver interagindo pela rede. É o servidor que vai fornecer os dados, que vai processar as requisições, coisa e tal. Isso é a API, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma API que vai servir para fornecer dados para o meu aplicativo mobile, para o meu aplicativo web, para o meu aplicativo desktop, para o meu aplicativo automatizado de não sei o quê. Tudo bem? Então, a API ela não vai ser específica para a web. Ela vai servir de fonte para qualquer outro tipo de aplicação que você tenha. Tá? Nesse caso, o que que a gente vai ter na API? Bom, a gente vai ter algumas chamadas que vão ser feitas por outros programas, né? Meu aplicativo mobile, essa coisa que eu já falei. Só que aqui em Routes, quando eu quero registrar um novo arquivo, né, uma nova forma de interagir, eu preciso registrar o que a gente chama de endpoint, tá? O console é um endpoint, o web é um endpoint, e agora a gente vai ter um negócio chamado API. Para fazer isso, eu vou na pasta Bootstrap, então a gente vai procurar aqui o Bootstrap, achei, né? E vai em app.php e aí procurar aqui pelo registro do Bootstrap. Ó. Web é isso aqui, commands esse daqui, e agora a gente vai adicionar, né, a nossa querida API. Então eu venho aqui e coloco a API. Vou colocar aqui nesse pedaço para ficar em escadinha, porque eu gosto de código em escadinha. Tá? Registrei a minha API. Olha que legal. Agora eu posso colocar várias coisas dentro dela. Tá? Aí tem um middleware aqui, que a gente conversa mais sobre o middleware. Enfim. Agora vamos testar essa API. Tá? Para testar essa API, deixa eu só ver um negócio aqui. Acho que eu tinha que ter colocado newsletter controller. Tá certo. Ó. Eu coloquei a rota no lugar errado, né? A rota está lá no web.php, mas essa rota específica, né, do inspecionar, ela vai ficar no api.php. Faz sentido. Vamos colocar aqui. Deixa eu começar aqui com PHP, né? Enfim, aqui, vou colocar esse cara aqui, tá? Perceba que aqui eu não coloquei o caminho inteiro da classe, né? Olha só. Aqui eu coloquei apenas o nome da classe, tá? Por quê? Porque eu dei use aqui em cima antes, tá? Dei use. Aí eu falo, ó, usa essa classe nesse namespace e aqui eu só coloco o nome da classe, tá? É válido também. No web a gente pode até deixar esse cara aqui, eu acho que não tem problema, mas vamos seguir o tutorial, vai, só para não dar problema. Enfim, né? Vamos colocar aqui. Tá? E tirar esse cara aqui. Pronto, tá? Legal. Como é que eu testo isso? Bom, eu posso testar essa API enviando um formulário para ela, criando um programa que vai interagir com ela, fazendo um milhão de coisas aí,
Nesse caso, eu vou interagir com ela via linha de comando, que é esse comando aqui. Esse comando é um comando do Linux aí. No Windows eu não tenho certeza se tem esse comando chamado curl, mas que você interage com uma página na web, ou com um servidor, ou com alguma coisa, via linha de comando. Nesse caso que eu estou fazendo, eu estou enviando uma requisição, tá? Via post, né? Estou enviando essa requisição via post para esse endereço, tá? Então, ó, 8080/API/inspecionar. Né? Inspecionar é o quê? É a nossa rota aqui dentro da API, né? E aí estou mandando o cabeçalho para ele entender que o que eu estou enviando está no formato JSON. E a informação, o data que eu estou enviando, né? H de cabeçalho, a informação que eu estou enviando é e-mail igual a testemail.com. Então vamos lá, vamos testar. Abrindo aqui o nosso querido terminal. Bem que esse terminal não quero. Aqui. Abrindo o terminal aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E vou enviar. Dei Enter. Olha que legal. Tá? Ele vai mostrar os dados. Método post. Ah, professor, mas de onde que veio isso? Veio daqui, ó. Que não tem aqui no Newsletter Controller. Ó, método. Ele decidir aqui. Método. URL completa, URL completa. Tá aqui toda a URL. Só e-mail, e-mail@testemail. Legal. Tudo menos CRF. Vamos fazer de novo aqui só para ele mostrar bonitinho. Tá? Ó, tudo menos CRF, e-mail, testemail. É Ajax? Não, não é Ajax, falso. É JSON? É JSON, porque a gente falou que tinha que ser JSON, né? A gente está mandando para o navegador que essa informação é JSON. E pronto, olha que legal. Agora você tem uma página na web que não só interage pelo terminal, que não só interage pela web, você também tem uma página na web que tem serviços que fazem os famosos microserviços, né? Isso aqui retorna os dados de um formulário que foi enviado, tá? No formato JSON. Pronto, olha só, é um microserviço, tá? E esse microserviço tem uma API, tem uma forma de usar ele. Dúvidas? Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai validar esse e-mail, tá? Por quê? Porque às vezes a informação nem sempre está do jeitinho que a gente quer, tá? Às vezes a pessoa manda uga uga lele e fala que é seu e-mail. Porque eu coloco tantos personagens no PC. Eu gosto do Bob Esponja. É isso. Eu gosto de uma coisa mais alegre, assim. A vida já é triste. Então, olha que legal. Eu tenho várias figurinhas do Patrick, do Lula Molusco, do. Né? Aí, olha que legal. Da hora, né? Enfim, por isso. Tudo bem? Eu só ponho vocês pra cima, né? Mas enfim, foi mal, gente. Mas vamos lá. Vamos validar agora nossas entradas, né? Vamos validar nossas entradas. Para validar nossas entradas, a gente vai voltar aqui no inscrever, tá? E o inscrever, olha, ele está pegando a informação do jeito que ela vem. Não importa se tem arroba, se não tem, enfim, ele não está fazendo nada aqui. Então é interessante eu falar, ó, beleza, eu vou pegar essa informação, mas tem que ter um formato mais ou menos o que eu estou esperando. Senão a pessoa bota lá o nome dela, achando que é e-mail e, tipo, você meio que vai aceitar. Não é legal. Para validar, a gente vai usar um negócio, vai continuar usando o objeto request, só que vai usar uma função chamada validate. E esse validate
a gente vai fornecer para ele o que eu estou validando, que no caso aqui é o campo e-mail, né? E o que eu tô e como eu estou validando, né? O que eu estou validando e como. Esse como estou falando que ele é obrigatório, que isso aqui é um campo de e-mail e que ele pode ter no máximo 255 caracteres. Ah, professor, da onde você tirou isso? Você vai no manual do Laravel e procura por validation. E aí você vai encontrar 1 bilhão de tipos de validação. Tá? Exagerando, mas enfim, vai ter bastante validação lá. Beleza, vamos substituir o nosso inscrever por esse cara. E agora, salvando, vamos testar e ver o que acontece. Tá? A gente vem aqui, vamos aumentar esse cara aqui, vamos lá em newsletter, ele vai pedir o e-mail, eu vou colocar qualquer coisa aqui, ó. Inscrever, aí está pedindo para digitar um endereço de e-mail, né? Inscrever, ele ainda vai pedir um endereço de e-mail. Pronto, ó, inscrito validado. Não é o melhor e-mail que tem, mas beleza. Ah, professor, mas quando que é um e-mail não válido? Bom, vamos lá. Ele está pedindo no máximo 255 caracteres, né? Eu posso pedir também no mínimo. Vamos pedir no mínimo? Então, no máximo 255 e no mínimo 5 caracteres. Vou colocar 10 caracteres. Tá? Beleza. Vamos ver se dá certo agora? Eu vou colocar um e-mail bem curtinho. A@b. Inscrever. Ué, não apareceu nada, professor. Por que será que não apareceu nada? Porque ele. Por que será que não apareceu nada? Devia aparecer, na verdade. Né, 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 né. Salvei. Deixa eu ver uma coisa. Agora fiquei bugado. Hum, Deixa eu ver. Vamos ver aqui no nosso e-mail validado. Ah, alguma coisa eu errei. Ele devia. Ah, não, não, tá certo, tá certo. Ele só vai mostrar alguma coisa quando der certo, tá? Quando der errado, ele não mostra nada. Tá certo, tá certo. Eu que tô viajando, né? Então, ó, quando dá certo, ele mostra, tá? Quando dá errado, eu que tava viajando na maionese. Aí ele volta para a caixa de e-mail para você colocar. Mas seria interessante, né? Dar uma validada nesses caras. Mas calma, a gente vai ver isso mais para frente, tá? Enfim, vamos lá. Legal. Isso é como a gente valida os dados, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para o próximo e ver o que acontece com as outras informações. Mas, resumindo, para eu enviar alguma coisa, eu vou usar o request, desculpa, eu vou usar o formulário. Esse formulário, eu vou enviar ele via post para uma rota. Nessa rota, eu vou tratar o que é o post e o que é o get. Então, aqui, ó, get vai exibir páginas, post vai receber resultados de formulários, tá? Legal. E aí, dentro de uma classe ou de várias classes, eu posso criar funções. No caso aqui, para eu filtrar os dados que eu estou recebendo, eu vou pegar o request validate, né? Para o qual eu vou passar uma série de elementos. Tudo bem? E esses elementos eu posso falar, ó, é obrigatório, é e-mail, máximo, mínimo, enfim. Tem várias coisas aí. Se, nesse caso, der certo, eu aviso que deu certo. Tudo bem? E aí, se der errado, calma que a gente vê um pouquinho mais para frente. Para buscar artigos, a gente vai também usar o objeto request. Perceba que o request a gente usa para post ou para get, tanto faz. A gente não vai usar mais variáveis super globais, tá? Porque, enfim, dá para usar,
porém não é muito seguro, enfim. E o Laravel trata isso melhor, filtra melhor, enfim. Pego a informação, verifico se ela foi enviada, coisa e tal, e depois processo mais alguma coisa. No caso aqui, eu só estou dando retorno contexto para mostrar que o artigo foi marcado, tá? E aqui eu posso fazer uma série de verificações com o meu input e eu posso, inclusive, interagir via linha de comando. Ou, se eu for aqui em routes, né, pela API, né, crio uma rota aqui na API, ou pelo console, posso interagir diretamente ali pelo console, ou navegando na web. Não necessariamente esses três que a gente chama de endpoints, né, vão fazer a mesma coisa, como já não fazem, né? Uma página web é diferente de um console de administração, que é diferente de uma API que você fornece para outros programas usarem. Tranquilo? Beleza. Fechando aqui, a gente vai voltar aqui. E essa parte de post e get a gente já viu. E agora, post e get, super globais. E agora, vamos para o próximo carinha aqui, que é o que eu tinha colocado aqui para hoje, né? Para hoje não, para próximo bloquinho, né? Então vamos lá. Tanto faz aqui PWA ou PWB, tá? Enfim, tanto faz. A gente só tem uma aula um pouquinho antes de vocês. Bom, vamos lá. Uma vez que a gente consegue enviar formulário, que a gente consegue se inscrever, que a gente consegue, enfim, interagir com o banco de dados, depois a gente vê isso, né? É importante que meu site tenha uma forma de interagir de forma persistente com o meu usuário. O que isso quer dizer? Que, sei lá, eu entrei no site, fiz alguma coisa, fica gravado lá. Eu saio, vou dormir, desligo o computador, religo, no outro dia acesso o mesmo site, eu estou registrado nele, não preciso logar de novo, né? É legal que o site lembre quem está usando ele por um tempo ou por tempo indefinido, enfim, tá? E para fazer isso, a gente tem que usar o que a gente chama de sessões, tá? Uma sessão ela pode durar 1 hora, 10 minutos, um dia ou 10 anos, sei lá, você escolhe. E a sessão nada mais é do que a criação e gerenciamento do que a gente chama de cookies, né? O que é um cookie? É um arquivinho de texto, basicamente, que vai no seu navegador e que é gravado também no servidor, né? Não necessariamente é um arquivo, pode ser um registro, mas enfim, é um trecho de texto que fica gravado, tá? E que quando esses dois, digamos, arquivinhos de texto são comparados, se eles casarem de alguma forma, você está logado. Se não casarem, você está deslogado ou deslogada, tá? Então o servidor guarda isso, o navegador na sua máquina local guarda isso, e quando você reconecta no site, eles verificam um contra o outro esses dados, e se esses dados casarem segundo o algoritmo dos servidores do navegador, você continua logado. É assim que você continua logada no Facebook, no Instagram, enfim, no WhatsApp, coisa e tal. São sessões. Tudo bem? Bom, para a gente criar sessões no PHP puro, a gente vai usar um comando chamado session start. Vou colocar aí no chat. Né? Tem também alguns comandos para gerenciar cookie, mas isso não vem ao caso agora. O Session Start ele vai criar uma sessão permanente aí que só vai expirar quando você apagar os cookies. No caso do Laravel, ele tem uma forma um pouquinho diferente de gerenciar sessões, mas é a mesma ideia, tá? Quando eu quero manter alguém logado, eu crio uma sessão. Quando eu quero deslogar alguém, eu destruo essa sessão ou mais especificamente esses arquivinhos de sessão. Então vamos lá. Aqui está falando, né, cookie, sessão, tudo isso que eu já expliquei para vocês, tá? Aqui tem a parte de verificação, coisa e tal, que vai precisar usar.
E aqui tem a parte que cria o projeto, que a gente já viu. E aqui vai ter a parte que faz o quê? Que cria a base de dados, tá? Então, para isso é legal ter aí um MySQL ou, no nosso caso, um banco de dados já funcionando, tá? Então, aqui eu estou levando em consideração que eu não tenho uma base de dados já setada. No nosso caso, a gente já tem, então tá feito, tá? Mas se não tiver, você faz. E aí você vai ter que editar o arquivo env, que vem junto do Laravel, tá? Dentro do arquivo env vem do quê? De environment. Environment quer dizer ambiente, né? Nesse arquivo a gente cria variáveis de ambiente, que são basicamente variáveis que são acessíveis do programa inteiro. Nesse caso aqui, com os dados de conexão do banco de dados. No nosso env, ai caramba, no nosso env a gente não tem as conexões do banco de dados com MySQL, a gente tem com SQLite, que a gente vai usar, que aliás esse arquivo ele fica aqui, ó, se você quiser fuçar nele, fica aqui em database, database SQLite, tá? Então ele é meio que criado aqui, você pode fuçar à vontade. Bom, criado e editado o arquivo env com os dados do banco de dados, vocês vão dar o PHP Artisan Server para iniciar o servidor. Aqui nosso servidor já está iniciado, não precisamos mexer. E vamos lá. Vamos criar um site que vai lembrar da gente. Novamente, vocês já fizeram o Kahoot disso. Tudo bem? Deixa eu só tomar uma água rapidinho, que a garganta está arranhando já. Peraí. Voltei. Bom, vamos lá. Aqui ele explica o que é uma sessão comum e uma sessão para que o site se lembre, tá? Uma sessão comum ela vai expirar quando o seu navegador fechar. Você pode recarregar a página, você pode navegar no site, mas uma vez que você fecha a aba do navegador ou o navegador inteiro, essa sessão expira, tá? E uma sessão que vai se lembrar para você, que é uma sessão mais permanente, ele vai gerar um tom que ele fala de longa duração, que é basicamente o que o Session Start faz no PHP puro, tá? Aqui tem uma especificação de quanto que dura, os tokens, como é que funciona. Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma lida, vocês têm esse arquivo. Mas precisar o reenvio aqui, sem problema. E vamos lá. Vamos criar a tabela de usuário, tá? Com suporte, lembrando, né? Lembrando não. É uma observação bem importante. A tabela de usuário precisa dar suporte ao que a gente chama de Remember Token, ou ao sinalizador de lembrar do usuário, tá? Porque isso vai ser guardado no banco de dados. No PHP puro não precisa fazer isso. Aqui no Laravel precisa, tá? Então a gente vai criar um novo model. O que é um model? Um model novo é uma tabela, basicamente, tá, gente? Então eu estou criando uma tabela nova aqui. Vamos lá, vamos fazer isso daí. Então vou vir aqui, abrir o meu terminal. Vamos tirar esse cara daqui, que já foi. E vamos colocar esse comandinho aqui. Tá? O "-env" também, além de criar um modelo, vai criar uma migration, né? O que é uma migration? É um script para criar o banco de dados para você, tá? Então, quando a gente dá um enter aqui, olha só, ele vai criar uma migration nova, né? Se você for aqui em Database, Migrations, você vai ver que surgiu uma migration nova aqui, ó, Create Usuary Table, né? Olha só, tem uma nova migração aqui com dados básicos por enquanto. A gente vai editar isso
né, para ter os dados que a gente precisa. E além disso, ele vai criar um modelo também, né? Se você for aqui em Models, você vai ver que agora tem um modelo chamado usuário, tá? Que também está vazio. A gente vai editar esse cara. Então você percebe que o artisan, né, que é esse comando aqui que a gente usa, ele é um gerador do que a gente chama em inglês de scaffolds, né? O que é um scaffold? É um andaime, um molde, uma coisa, um esqueleto de alguma coisa. Acho que esqueleto é a melhor parte, né? Você cria o esqueleto e em volta desse esqueleto você cria o que você quer. Então perceba que a gente só tem os esqueletinhos aqui, né? Olha só. No model a gente tem o usuário vaziozão e na migration a gente também tem aqui a parte de migração, de criação da tabela, vaziozona. Só tem o esqueleto. Agora a gente vai melhorar esses caras aí, tá? Bom, vamos lá. Voltando aqui, vamos entrar na migration, tá? Que aliás a gente já está nela. E vamos melhorar essa migration. Então aqui, ó, tem ID, time stamps, no plural, né? O pessoal errou lá no Kahoot, algumas coisas, algumas pessoas erraram, né? Esse cara vai gerar dois campos, né? E o que mais que ele está pedindo aqui? Está pedindo um ID que a gente já tem, timestamps que a gente já tem, nome, e-mail, password e remember token. Vamos copiar isso aqui e vamos colocar aqui. Tá? O nome vai ser uma string, o e-mail vai ser uma string, só que ele vai ser único, ou seja, não pode repetir. Tá? O password vai ser uma string, a table vai ter um remember token e essa outra, a table vai ter remember token. A tabela vai ter um campo de remember token, porque senão não dá suporte a manter a conexão. E vai ter os nossos timestamps. Tudo bem? Legal. Tá feito aqui a nossa migration. Né? Aqui ele explica o que faz cada uma das coisas, enfim. Né? Agora a gente precisa aplicar essa migração. Como é que eu faço? Novamente eu vou usar o artisan, PHP artisan migrate. Isso a gente já viu lá no Kahoot, tá, gente? Rodei, tá? E agora vamos ver como que está o nosso modelo. Então já está migrado aqui. Só que assim, né? Uma coisa é você atualizar o banco de dados. O nosso banco de dados agora, né? Ele já vai estar nesse formato aqui. Já vai ter um campo ID, já vai ter um campo nome, e-mail, password, e aí vai. Agora a gente precisa atualizar esse cara, né? Para ele ter os campos que a gente precisa no caso da aplicação. Esse cara não representa exatamente uma tabela, né? Ele tem uma ligação com a tabela, mas ele não representa exatamente uma tabela. Ele representa uma entidade aí que vai interagir com o nosso programa. E aí a gente copia esse código aqui, ó. Já vou explicar cada uma das linhas dele. A primeira linha está dizendo com que tabela do banco de dados esse modelo vai interagir. Vai interagir com a tabela usuários, tá? Aqui, ó, tabela usuários, né? Tudo bem? Para minha migration, cria uma tabela chamada usuários. Então, a minha tabela usuário, no singular, vai interagir com a tabela usuários. Professor, por que é isso? É porque, às vezes, sei lá, você está fazendo um site que vai pegar os dados de um ERP. Para quem não sabe, ERP é Enterprise Resource Planning. É um software que cuida de tudo da empresa, tá? Chama ERP. Geralmente são softwares que demoram 1, 2 anos para implementar na empresa. É um negócio maluco, assim, de grande e de complexo. Tá? Vou colocar aqui no chat. E às vezes custa 1 milhão. É um negócio muito louco, assim, tá? Enfim. E nesses sites, nesses softwares, né?
Geralmente o nome das tabelas não são assim, usuário, contas a receber. Não, nada disso, tá? Geralmente o nome da tabela é, sei lá, U I 45G, sei lá, um negócio assim, tá? E aí, na sua aplicação, você não vai colocar a classe UI45G representando o usuário. Você vai colocar o usuário normal e vai falar, ó, essa tabela se relaciona, quer dizer, esse modelo nessa classe se relaciona com essa tabela com esse nome. Tudo bem? Mas em sistemas médios a gente coloca o nominho normal mesmo, tá? Porque senão fica complicado de gerenciar. Enfim, depois, meu IA já quer me ajudar, entre aspas, aqui, né? Mas enfim. Depois, o que, que eu vou marcar aqui nesse modelo? Eu vou marcar quais os campos que são preenchíveis. Quais que eu vou poder preencher e quais que eu não vou poder tocar. Tá? Então, fia aqui em fillable. O que, que é fillable? Preenchível. Basicamente, basicamente não, literalmente a tradução de fillable é preenchível. Tá? Então, aqui, eu vou até colocar como comentário. Isso. Define a tabela associada ao modelo. Isso. E aqui define os campos que podem ser preenchidos. Não é nem massa, que podem ser preenchidos. Tá? E aqui, obviamente, define os campos que são ocultados. Tá? Então, password eu não quero que eles sejam, é, enfim, exibidos num formulário, coisa e tal. Ah, professor, mas exibe a senha. Mas calma, a gente vai ver isso daí, tá? Então, ó, os que eu quero os ocultos é um password e remember token, tá? Remember token também não faz nem sentido guardar esse cara porque ele fica mudando toda hora também, tá? Deixa eu tirar aqui esse ocultados. Pronto, tá? Bom, fiz isso. Poderia colocar qualquer outros campos aqui, de acordo com as minhas, com as minhas especificações. Ah, agora, qual a diferença desse cara aqui que a gente tem para esse cara que a gente tem aqui? Perceba que essa classe usuário, ela estende authenticable. E essa classe aqui estende model, tá? Se eu deixar apenas assim, o que, que vai acontecer? Eu não vou conseguir logar com esse usuário ou com essa usuária, tá? Por quê? Todo mundo que estende model pode sim ser guardado no banco de dados, mas não pode ser usado para autenticação no sistema. Para eu poder usar a autenticação no sistema, eu preciso importar a classe Authenticable e fazer com que minha classe usuário estenda essa classe, tá? Não vamos esquecer de importar aqui, né? Nosso amigo aqui. Pronto, tá? Agora eu posso usar esse modelo, né, como fonte de autenticação no meu sistema. Legal. E é aqui que você está explicando, né? É essencial, que a base fornece método de sistema de login, né? Blá, 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 table usuários, e aí vai, tá? O fillable foi o que eu falei para vocês, o hidden, enfim, tá? Seguindo em frente. Agora, eu preciso informar ao Laravel que essa classe aqui, ela vai ser usada para autenticação, tá? E aonde que eu vou nisso? Ele já fala aqui, né? Você vai em config auth. Então vamos lá, vamos na pasta config, vamos isso aqui, vamos aqui em config auth. Lá em config auth você vai achar a parte de autenticação. Então vamos aqui em providers, aqui a chama. Providers.
E aí o driver Eloquent, beleza? Que é a parte. Esse Eloquent é o carinha que interage com o banco de dados no Laravel, tá? E aqui no model, né? Eu vou colocar o meu modelo, tá? O que que tem aqui, ó? Aqui tá pegando o negócio do ambiente, se tiver, que é o modelo. Eu posso, inclusive aqui no Alpha Model, eu posso alterar, né, esse Alpha Model aqui no meu arquivo envia, tá? Aqui, ó. Nem sei se ele está definido aqui. Vamos ver se ele está definido. Alpha. Nem está definido. Mas eu posso definir aqui um modelo de autenticação, tá? Ou eu posso editar diretamente, tá? Vamos lá, vamos editar esse cara aqui. Então, onde é que eu estava? Alpha, né? Então, vamos mudar esse cara para esse valor aqui. E aí, o que eu estou falando? Quando eu quiser logar em algum lugar, eu não vou usar mais a classe padrão user, porque ele já vem com uma classe user. Eu vou estar usando essa classe que eu estou informando aqui. Tudo bem? Então agora não estamos usando mais a configuração padrão dele, estamos usando uma classe nossa que a gente fez, que vai ser responsável por quê? Por fazer a autenticação no sistema. Dúvidas? Legal. Então, salvando esse cara, fechou. Assim, ó, eu não vou pedir que vocês lembrem de absolutamente tudo. Nem dá, tá? A questão é, vocês têm que ser capazes de ler esses manuais que eu estou mandando para vocês, esses tutoriaizinhos, entender e executar, tá? Não precisa lembrar onde está cada uma das coisas. Para isso que a gente tem documentação escrita, tá? Com o tempo, né, que vocês forem usando, a gente acaba decorando, tá? Agora, é preciso que vocês tenham a capacidade e a informação de olhar esse texto, interpretar e fazer. Não precisa decorar. Inclusive, quando eu for pedir para vocês fazerem alguma coisa, podem ficar tranquilas e tranquilos. É tudo com consulta, à vontade, tá? Bom, seguindo em frente. Vamos criar um usuário para testar. O Laravel, ele tem um terminalzinho próprio dele que você consegue, via PHP, interagir com o sistema, inclusive quando ele está online, tá? Tem um monte de ferramentinhas interessantes. Vamos usar ela. Essa ferramenta a gente chama de Thinker, tá? Vamos abrir ela aqui, ó. PHP Artisan Thinker. Dá um Enter. Olha só, é um shellzinho, é um terminalzinho, tá? E por esse terminal eu consigo, via comandos PHP, interagir com o meu Laravel. Vamos criar o usuário? Como é que a gente cria o usuário? Com esse comando aqui, ó. Tá? Vou copiar, colar, mas eu podia digitar também sem problema nenhum. O que esse comando vai fazer? Olha, eu estou indo em app, models, usuário e estou usando a função create. Mas, professor, quando que você criou esse create? Eu não criei. Isso quem gerencia é o próprio Laravel, tá? Toda a parte do CRUD aí, de interagir com o banco de dados, inserir, atualizar, apagar, enfim, recuperar, você vai deixar isso para o Laravel fazer. Você não precisa se preocupar com isso, tá? Por isso que a gente usa o Artisan para gerenciar as coisas, porque ele já cria tudo para a gente, beleza? Então vamos lá, o que eu estou fazendo? Estou criando um usuário novo. Esse usuário vai ter um nome, um e-mail e uma senha. Essa senha, ela vai passar... Acabou caindo? Bom, tá gravado. Espero que gravado direito dessa vez. Enfim, né? Essa senha, ela vai ser criptografada, não é bem criptografada, ela vai ser hasheada. O que é um hash? É uma impressão digital da informação, né? Quando você criptografa uma informação, você consegue recuperar a informação original a partir da criptografada, né? Quando você faz o hash de uma informação, você extrai a impressão digital a partir daquela informação, mas com essa impressão digital você não consegue a informação original,
tá? Mas cada informação diferente tem uma impressão digital única, né? Então, a partir disso, você sabe que na hora de comparar uma senha, se você comparar a impressão digital da senha que o usuário ou a usuária digitou com a impressão digital que você tem no banco de dados, se as duas baterem, é porque aquela pessoa digitou a senha correta. E aí, você não tem aquele problema de segurança de guardar uma senha no banco de dados. Por isso que a gente guarda a senha que a gente chama de hasheada, né? Hasheada vem de hashing, né? Inclusive na ciência da computação, se vocês forem fazer em universidade, tem um negócio chamado tabela hash, que usa a mesma técnica para indexar informações, para organizar informações dentro de uma lista. É bem interessante, tá? E aí a gente dá um enter aqui, pronto, criei a tabela, tá? Olha que legal. Perceba que a senha, ó, fica um negócio muito doido, tá? As outras informações, beleza, mas a senha fica muito doida. E o updated at e o created at são os timestamps, né? E o nosso ID aqui é a nossa chave primária. Professor, eu não acredito em você. Eu sou uma pessoa de ciência. Eu preciso que você prove para mim o que você está dizendo. Apenas dizer, até papagaio fala. Mas provar é outra coisa. Tudo bem, você tem toda a razão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o nosso banco de dados, né? Então, aqui, ó, Database SQLite. Eu vou abrir na pastinha aqui e vou abrir com o meu editor de banco de dados aqui, tá? Vou aqui na tabela Users, vou aqui em dados, tá pequenininho, né? Enfim. Cadê? Nossa, tá muito pequeno isso. Enfim, cadê o meu select aqui? Nossa, o negócio tá pequeno demais. Meu Deus. Enfim, confia em mim. Tá bugado aqui, depois eu mostro pra vocês, tá? Mas vocês vão ver que vai aparecer. Não vou ficar tempo aqui tentando corrigir coisa que não dá certo, tá? Depois eu tenho que instalar esse software, então. Enfim, vamos lá. Aqui o hash, coisa e tal, blá 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 blá. E aí a gente tem. Eu ia fazer essa verificação aqui, mas meu programa tá bugando aqui. Depois eu mostro para vocês, tá? Enfim, essa é a forma de eu cadastrar no banco de dados. Inclusive, eu posso fazer assim, ó, app barra models barra usuário ah, vários pontos, eu acho que é find all. Ah, não lembro, tem um comando que faz isso. Espera aí que ele vai autocompletar aqui para mim. Rapidinho. Find. Find. Tá, beleza. É find. Então a gente vai aqui na linha de comando. Find. E aí o ID que foi criado é 1. E eu acho que é suficiente isso daqui. Pronto, aqui, ó. Então no find, aqui pelo Tinker, né? Eu achei o usuário que eu acabei de criar, tá? Perceba que o Remember Token está vazio, porque eu ainda não loguei, nada disso. E o Created At e o Updated At está aqui. Beleza, está criado. Ótimo. Vamos deixar bonitinho esse cara aqui, formatadinho, né? E beleza. Então agora as nossas migrations estão prontas.
O nosso model também está pronto, tá? Eu já cadastrei esse model como alguma coisa autenticável, né? Que eu posso me autenticar no sistema por ele. E agora a gente vai poder criar toda a parte do site que vai lembrar da gente quando a gente logar, tá? No PHP é bem mais fácil, tá? Porque no PHP você não tem toda essa parte de segurança, coisa e tal. Mas é bem mais fácil fazer uma coisa simples. Uma coisa mais complicada, aí você vai sofrer um pouquinho, porque você vai ter que criar do zero todas as verificações que o Laravel já faz por padrão. Tudo bem? Vamos lá. Passo 4. Deixa eu só ver que hora. Às 16h40 acaba a aula, né? Eu acho que a gente vai finalizar por hoje, que eu tenho que fazer chamada para vocês ainda. É, melhor. Então, na próxima aula, a gente vai aqui para o passo 4. Lembrem-se disso, por favor, porque senão eu vou esquecer. Vou até colocar como comentário aqui. Tá? E aí a gente vai fazer a nossa autenticação. É isso. Fazer a chamadinha de vocês. Porque até fazer toda a autenticação ia demorar, a gente ia parar no meio e aí, enfim, né? É bom parar aqui agora, que depois a gente, enfim, a gente tem um fechamento aqui, né? Essa parte de cadastro já está pronta e agora a gente vai para a parte de verificação. Vamos lá, NSI Tech. Entrou. Chamadinha. Movimento integrado. Segundona. Programação web. Turma A. É verdade, Desculpa, gente, tinha intervalo, né? Ai, caralho. Bom, vocês adiantaram bem a matéria, desculpa. Vocês não avisaram também, pô. Enfim, é verdade, né? Enfim, chamada. Agatha, coloca aí no chat e eu respondo por voz, tá? Agatha, faltou? Ah, tá aí, tá. Arthur, faltou. Beatriz, tá aí. Caio, tá aí. Carolina Modesto tá aí que eu vi. Ah, César Augusto. Daniel Feitosa. Faltou. Emanuel. Faltou. Eric. Tá aí. Esmeralda. Tá aí. Gabriel de Brito. Tá aí. Gabriel Ornelas. Faltou. Ah, não, tá aí. Tá aí. Gustavo. Tá aí. Heloísa. Heloíse. Ian. Faltou. Igor. Tá aí. João Gabriel. Faltou. É isso, people. Desculpa, eu esqueci que tinha intervalo. Enfim. Espero que vocês tenham gostado aí.
Bom descanso para vocês aí, boas próximas aulinhas. Abração e ó, estudem. Esses guias passo a passo vão estar nos links. Posso colocar, tá? Posso colocar. De nada. É nóis, é nóis. Tchau, até mais, bom descanso. Boa aula, né? Ainda, né? Falou, falou. Vou colocar, vou colocar. Eu vou fazer o upload